Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa mini oficina de missões externas. Hoje você vai sair daqui tendo a oportunidade de você conhecer algo diferente para você fazer lá no seu trabalho, lá na sua comunidade, onde você está inserido. Hoje, nosso objetivo é fazer com que você saia daqui hoje com arder no coração de você sair desses 4 muros, dessas 4 paredes que a gente chama a nossa igreja. E você vai sair daqui dessa mini oficina tendo várias ferramentas para você ir cada vez mais longe. Então, que você aproveite essa tarde de hoje. Vamos começar com o nosso ministério de orfanato. Evangelismo em orfanato é uma possibilidade única para uma oportunidade única que aquela pessoa que está no abrigo vai ter uma única vez, talvez, a chance e a possibilidade de ouvir o Evangelho. Nós aqui, no Ministério de Orfanato, estamos alinhados dentro dos essenciais da NIB, aqueles 6 E's que todo mundo aprendeu, né? Nós estamos dentro do essencial. Tá? O evangelizar, a nossa principal missão em evangelizar é levar o ID do Senhor, a grande comissão, cumprir aquela vontade de Deus. Quando nós falamos de evangelizar dentro de abrigos, a gente precisa entender, pode passar por favor? A gente precisa entender esse gráfico aqui da APEC. A APEC fala de uma janela 014 que ela alcunha, que é a idade. Ela diz que, segundo dados estatísticos, 86% dos cristãos se converteram ao conhecer Cristo entre seus 0 anos até 14 anos de idade. E depois disso reduz drasticamente a quantidade de, entre nós cristãos, aquela pessoa que recebeu. Por que isso? Porque naquele momento daquela criança, daquele adolescente, ele está mais propenso a receber o Evangelho. Apesar daquela situação toda de querer receber o Evangelho, ele está dentro do abrigo. Então, como que a gente vai conseguir levar o Evangelho, ou como ele vai conseguir conhecer o Evangelho se ele está lá dentro? O que vai acontecer? Nós temos que ir até aquela criança, até aquele adolescente. O perfil dessas crianças aqui em Manaus, ele é o mais plurimo possível. São desde bebês de colo até crianças pequenas, adolescentes. E nós temos abrigos voltados para pessoas adultas ou que saíram de casa em situação de fuga mesmo, devido a alguma violência doméstica, e outros também que são maiores de idade, mas têm sua capacidade motora reduzida, que o nome do abrigo aqui é o Moacir Alves. Mas a gente está em todos os abrigos na cidade de Manaus. Que legal! E você que está aqui hoje, você já está a um passo de fazer parte desse ministério, ou de implantá-lo na sua igreja. E no ministério nós temos um lema. O lema é evangelizar. E foi por você. O principal é o foi por você. Então vamos falar juntos esse lema hoje. Levantem a mão, por favor, vamos falar comigo. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Foi por você. Jesus Cristo morreu por você e por mim. Então esse ministério, ao longo dos anos, passou por transformações fantásticas. O Senhor agiu de uma maneira sobrenatural. E nós vamos ver algumas dessas mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Aqui, abrangência. Hoje o Ministério do Orfanato está presente em todos os abrigos, com exceção de um, mas já está tudo organizado em 10 abrigos aqui na capital de Manaus. E também a bênção foi tão grande que nós já estamos em cidades do interior. Iranduba, Manacapuru já estão também recebendo esse evangelho, o evangelho da salvação que transforma vidas. Pode passar, por favor? Olha alguns números, mais um. 566. Este número representa o total de ouvintes, pessoas ali que ouvem mensalmente a palavra do Senhor. Essas pessoas são crianças, adultos, adolescentes, né? Elas estão ali aptas, dispostas a ouvir. Muitas vezes, sempre, né? Esse evangelho ocorre em locais de difícil acesso. Área vermelha, dominada pelo tráfico de drogas, mas quando o Ministério do Orfanato chega lá com o seu comboio, né, ele é muito bem recebido e o Evangelho do Senhor alcança essas pessoas. Pode passar, por favor? Olha a colheita, 819 decisões.
Esse é o total até o momento, está computando, está aumentando. Até o final do ano, para a honra e glória do Senhor, nós vamos passar de 1.000 decisões de pessoas que aceitaram ou se reconciliaram com Jesus. Vale muito a pena fazer parte desse ministério ou implantá-lo em sua cidade. Isso significa que do total de pessoas que ouvem esse evangelho, 25% tomam a decisão de aceitar ou se reconciliar com Jesus. A cada 4 pessoas que ouvem, uma vai tomar a decisão. Se forem 100, 25 vão tomar essa decisão. Vale a pena. Pode passar. E essa é a estrutura que mantém esse ministério funcionando. Nosso Senhor Jesus é o cabeça. Aqui na igreja, o pastor Israel é o nosso pastor supervisor. Temos uma liderança geral e em cada abrigo tem o líder, né? O líder junto com suas equipes. Isso é essencial porque nós precisamos guardar a nossa missão, que é evangelizar. E essa estrutura aqui é responsável por isso, por mantermos o nosso foco e por permitir que nós tenhamos um ministério organizado, coeso, né, firmes na nossa missão de evangelizar. Vamos aprender um pouco mais sobre o dia da visita. Então, para chegar nesse percentual de a cada 4 pessoas alcançadas, uma toma a decisão por seguir o caminho de Cristo, a gente procede com uma metodologia um tanto quanto simples. Aqui na NIB a gente sabe para fazer essa visita. Todo sábado pela manhã tem uma equipe visitando aquele abrigo, então são 4 equipes pelo menos por abrigo, à exceção de um abrigo só que a gente tem uma visita quinzenal, são duas visitas ao mês, né? O que acontece então? Nós levamos no sábado pela manhã essa visita que é precedida na segunda que lhe antecede a mesma semana de uma reunião de planejamento. A reunião de planejamento ela é alinhada com a de ensino também, porque a gente segue umas lições, as meditações do ministério, além das meditações próprias da igreja, tá? Mesmo em Palavra Festa a gente tem nossa meditação que a gente faz para quê? Todos os setores que a gente tem, pode passar mais um, todos os setores que a gente tem, eles vão ter que pensar, raciocinar, entender, degustar a palavra do Senhor, amar aquela palavra, tomar uma decisão para si próprio e levar essa decisão para o abrigo da melhor forma possível. Nós tentamos adotar, passa mais um, nós tentamos adotar lá mais um, a forma mais sinestésica possível. A gente tenta envolver naquela visita que a gente vai fazer todos os sentidos da criança, do adolescente, do adulto que está lá. Lembra que eu falei que tem alguns abrigos aqui que são pessoas não verbais, elas não vão conversar contigo? Como é que você vai fazer ela repetir um versículo, decorar um versículo-chave, se ela não vai conseguir falar? Muitas das vezes ela vai só te olhar e compreender. A ponto de, em alguns casos, a gente vai ser a primeira pessoa que levou um iogurte para aquela criança. Ela nunca experimentou aquilo antes. Então é uma novidade. E com tudo isso vem acompanhado a palavra do Senhor. Nós levamos um lanche evangelístico, nós levamos música, nós levamos a lição, um versículo-chave, a história toda, usando aquele tipo de material que está bem aqui do meu lado. Ele é um material mais em EVA, em papel, coisas que a criança de 0 anos ali, meses, pode pegar, botar na boca, mastigar e lembrar para sempre do Evangelho. A nossa missão é chegar no coração daquelas crianças que já estão no 7-1 do Brasil, né? Não falo 7-1 não, né? Que você lembra assim. Mas a gente quer chegar no coração daquela criança e ficar, a palavra ser semeada em terra boa. E para isso eu vou mostrar aqui os primeiros passos de uma criança. Nós somos apenas visitantes. Chegamos sem aviso, partimos sem escolha. Somos o instante entre o nascer e o partir. Um sopro no tempo, uma lembrança que logo vira poeira no vento. Passamos pelas ruas, pelas vidas, pelos corações, como folhas que o outono leva, como pegadas na areia que o mar desfaz. E no fim, não levamos nada além do amor que demos, dos sorrisos que deixamos, das histórias que contamos enquanto estivemos aqui. Que você possa na sua cidade lá também, com 2, 3, 4, a gente tem abrigos com 5 membros, onde a gente consegue levar essa palavra e a colheita
4 por 1. A nova capelania, para alguns também, como visita aos hospitais, é um nome, às vezes, difícil. Ela é um ministério que existe há 12 anos aqui na igreja. Hoje, nós somos 146 capelães treinados, capacitados. Somos 26 equipes que trabalhando aqui em Manaus em 16 hospitais. Então, nós fazemos o evangelismo aqui, ó, de uma forma, abordagem coletiva, né? Nós temos uma equipe que entra em 10, em 20, se posiciona entre os pacientes, tocamos uma música e depois nós falamos os 7 passos de uma forma bem resumida, de 3 a 5 minutos, que é o tempo que o paciente consegue se concentrar. No final, nós fazemos a oração de confissão de fé, se eles quiserem fazer, e depois nós vamos passar de leito, orando pelo tratamento deles, e depois vamos passando de leito em leito, para perguntar quem fez a oração e colocar no nosso aplicativo, que é o cérebro do nosso ministério, pode colocar aqui, que é o AppShift, que é um aplicativo que já cai no sistema, o nome dele, com o telefone, para a próxima semana a gente fazer a integração. Ano passado nós tivemos mais de 52 mil decisões, pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e esse ano nós já estamos com mais de 27 mil decisões. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que a gente faz essa integração, mas antes nós usamos aqui uma ferramenta também, que é a musicoterapia. O paciente, ele prepara o paciente para a gente poder falar os 7 passos. Cantamos uma música que ele gosta muito, né? E vamos cantar só um pedacinho aqui de uma das músicas que nós mais cantamos nos hospitais. Se você souber, canta com a gente aí. Vamos lá. Está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus está aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, e é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí, tá bom. Só um pedacinho. Como é que a gente faz a integração? Esses pacientes são um pouco diferentes, porque metade dessas decisões são de pacientes de outras cidades ou do interior. Nós mandamos o link para eles fazerem o curso de Um com Deus online. Uma grande parte também desses pacientes, eles voltam para suas casas quando voltam, mas não tem mais uma vida social, porque eles voltam com alguma comorbidade, com alguma dificuldade. Uma outra parte desses pacientes, eles morrem na mesma semana ou na semana seguinte da integração. Alguns nós convidamos, visitamos, vamos lá na casa deles, trazemos para a igreja, faz o curso presencial aqui, Um com Deus, são batizados. Inclusive tem pessoas hoje na capelania que foram alcançados em hospitais, estão trabalhando aqui com a gente na igreja. Então, porque nós entendemos que cada visita é um encontro que Deus marca. Tem de todo o Brasil, às vezes, que estão dentro dos hospitais. Eu até falo assim, eu prefiro um turista que sofreu um acidente todo quebrado e volte para São Paulo, para Mato Grosso, salvo, do que ele volte todo feliz para casa, né? De vez em quando a gente encontra turista quebrado dentro dos hospitais, e ali foi um encontro que Deus marcou também com ele para ouvir esse evangelho.
Porque nós entendemos que quando Jesus ia curar uma pessoa, ele se preocupava com o espiritual. Então, quando Jesus ia curar, aquela palavra cura, do grego ali é o sozo, que significa cura completa, salvação completa. Então, nossa prioridade principal é evangelizar. Nós oramos sim pela cura do paciente, mas o nosso foco principal é evangelizar, é levar Jesus a esses pacientes e acompanhantes. Nós temos muitas histórias, mas eu reservei duas aqui para a gente terminar. Eu fui pastor numa igreja lá no interior por 7 anos, lá em Inhamundá, perto de Parintins, ali, né? Tinha um amigo meu que trabalhava comigo no hospital, que eu sou da área de saúde também, trabalho no hospital, Daniel, o nome dele. Mas eu nunca consegui levar Daniel para a minha igreja, nunca. Porque ele era muito católico. Voltei para Manaus em 2013. Eu estou lá no hospital, 7 anos depois, acho que foi em 2020, encontrei quem lá na enfermaria? Daniel. E ali eu preguei a mensagem de salvação. Daniel aceitou a Jesus. E 3 meses depois, Daniel partiu para a glória. Então, cada encontro, gente, nós entendemos que é um momento que Deus reservou para mudar a história de muitas pessoas. Uma outra aconteceu essa semana. Nós também estamos no SECOM, que é um lugar muito difícil. A gente entra, muitas vezes, já vê os pacientes passando no saco, mas essa semana, uma jovem de 27 anos deixou 2 crianças, uma de 11 anos e a outra de 1 ano. Ninguém da sua família são crente, mas Deus permitiu essa doença para que ela pudesse tomar uma decisão. Ela morreu quinta-feira agora, nós evangelizamos ela quarta-feira, quinta ela morreu, mas a mãe dela entrou em contato com a gente, porque a gente pega os contatos, e disse que ela morreu, cantando essa música aqui, Noite Traiçoeiras. E se você que é líder, que é pastor, que está aqui, você quiser implantar esse ministério, mais uma ferramenta para você alcançar pessoas abandonadas, esquecidas, nós temos o maior prazer de treinar você. Nós temos um curso online, nós temos apostilas, nós capacitamos você, nós temos o certificado também, nós temos um crachá. Esse crachá aqui que nós usamos, ele tem a legislação aqui atrás, onde nos capacita a entrar em qualquer hospital em todo o Brasil. Vai ser um prazer, uma alegria em poder apresentar para você essa ferramenta que Deus nos deu para alcançar pessoas para Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado. E nós temos também um Ministério de Missões Urbanas. O Ministério de Missões Urbanas foi fundado aqui na Nova Igreja Batista em 2020, com o único propósito: preparar pessoas para enviar, para ajudar você, pastor, que está aí na ponta, que precisa de uma ajuda, que precisa de um auxílio, precisa de alguém treinado ali para fazer clubinho, para fazer clube teams, para te ajudar no culto. Esse foi o propósito. Só que no decorrer do caminho, Deus foi mudando as coisas. Deus foi, que nada, vocês não vão para lá, nada, vocês vão fundar a igreja. Aí a gente começou a iniciar trabalhos, primeiramente, que estavam abandonados, né? A Igreja da Compensa, o prédio que já estava parado lá há mais de 2 anos, a gente assumiu o trabalho, começou a trabalhar com crianças, adolescentes e fazer o culto. Depois fomos para Betânia. Hoje nós estamos no Colônia Antônio, além da Betânia, nós estamos no Colônia Antônio Aleixo, e agora, recentemente, nós fundamos uma igreja na cidade de Presidente Figueiredo, aqui, pertinho, 125 quilômetros. E nessa igreja nós levamos todo o trabalho. Clubinho, Clube Teams, o pessoal chegou agora de lá, a equipe vai para lá sábado, 5 horas da manhã, e retorna agora, depois do almoço. O culto, eu vou para lá todo domingo, eu faço meu culto, dou aula no CENIB aqui, depois pego o carro, vou para lá, dou o culto, tem gente que vai para lá para dar o seminário também. Durmo na igreja, num colchonete inflável lá e volto no dia seguinte, eu e minha esposa e outro carro com a equipe, para a glória de Deus. Então, o objetivo do ministério é pegar tudo isso que fazemos aqui, a base, qual que é a base? Clubinho, Clube Teams, culto
e um com Deus, né, que a gente faz. Tudo isso dentro das programações especiais que o próprio Ministério faz. O Ministério leva o Caipira Fest, a gente tem todo o material. A gente leva um sonho de Natal, todo o material. Noite da Alegria, Noite Verde e Amarelo. Nós ajudamos a igreja de Itacoatiara. No primeiro ano de fundação dela, o Sombra foi mandado para lá, o pastor Leandro Israel, vai lá, vai ser a primeira missão de vocês. Durante 3 vezes no ano, nós ajudamos eles lá nas programações e o Ministério saiu daqui de missões com uma mentalidade. A mentalidade de que vocês não vão lá somente para apresentar a noite especial, isso que eu bato na tecla com a equipe de missões. Nós não vamos lá para apresentar uma noite especial e voltar. Não, Daniel, se a gente for lá para Boa Vista, o objetivo não vai ser só lá apresentar a noite especial e deixar lá as conversões para vocês integrarem na igreja. Jamais. O objetivo é, quando a equipe estiver lá, a equipe pegar aqueles poucos jovens. Quantos jovens tu tem, Daniel? 22 jovens. Pegar esses 22 jovens e falar, meu amigo, você faz parte de uma igreja que ama pessoas, eu te amo, é incentivar essa pessoa, é encorajar ela, é ela se sentir parte dessa igreja, entender que nós servimos a um Deus verdadeiro, entender que nós temos um inimigo em comum, que é Satanás, e a gente vai, e a pessoa sai dali encorajada. Quantas histórias eu tenho de membros lá de Itacoatiara, que hoje já estão com 200 membros, e estão alegres, porque lembram daquela missão que nós fizemos lá. Então, nosso trabalho é fundar igrejas. Agora Deus está abrindo terrenos para nós aí na comunidade Sateremauê. O livro de Um com Deus está traduzido. Agora eu não sei quem vai dar. Eu sei que a Penélope disse que tem que trazer os membros de lá para vir para cá para treinar e dar esse Um com Deus, porque é mais fácil eles do que a gente, né? E o senhor Timel, o pastor Timel, não sei se você ainda encontrou com ele aí, ele diz, Israel, é muito fácil o saterê. Vai lá, você aprende rapidinho. Aí eu não quero ser esse que vai treinar, não. Vou levar o pessoal do ministério aí. E nós também, o projeto para o próximo ano é fundar uma outra igreja num outro município aqui, Manacapuru. Manacapuru tem cerca de 110, 111 mil pessoas e nós vamos para lá. É Deus que tem mostrado. Não é a gente assim que bate assim no peito, pastor, Davi, eu vou lá. Gente, Deus tem aberto porta lá em Figueiredo. Se quiser montar uma nova igreja batista aqui, pode usar aqui o nosso prédio. Não precisa pagar nada não, viu? Um prédio de 2 andares, 288 metros quadrados em cada andar. Uau! 0 aluguel, 0. É Deus que abre. Pastor, eu tenho um terreno aqui para doar para a igreja. Uau! É Deus. Gente, quando é de Deus, Deus vai abrindo. Então, o objetivo é fundar igrejas, implantar a igreja. Às vezes você está ali na sua cidade, apareceu uma oportunidade, sei lá, um irmão que quis fazer uma doação, está ali, e você estuda, você ora a Deus, você estuda ali, e vê que de repente que há a possibilidade, você tem um casal, que o casal é assim desbravador, um casal que entende o que é missão, treine essa pessoa. Trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, se é um arrebanhador, é carismático, é bom, sabe dar um com Deus legal, incentive ele a iniciar um novo trabalho. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai ver frutos desse trabalho. Então, hoje Missões Urbanas, os números de Missões Urbanas, só para o pessoal ver, esses são os treinamentos, o pessoal recebe muito treinamento. Clubinho, Clube Teams, Culto, GA, e aí são os números. Nós tivemos 252 decisões no ano que passou, aí a 175 até julho. Agora a quantidade de membros na Betânia. Na Betânia nós temos 37 membros, 13 adolescentes no Clube Teams, 24 crianças a média do clubinho, e nos adultos, 19 jovens e adultos. Gente, o prédio lá é pequenininho, é daqui até aí onde está essa câmera, um pouquinho mais aí, ó. É pequenininho, mas a igreja está cumprindo o seu propósito. Colônia Antônio Aleixo, do Missões Urbanas, saiu o pastor André Molinari. Ele assumiu o trabalho lá e a nossa equipe vai para lá para poder ajudar, levando o clubinho, Clube Teams, ajudando ele na programação do culto. Gente, é muito longe. Às vezes o pastor termina o culto lá
9h30 da noite, o pessoal chega em casa meia-noite. Meu Deus, é muito longe. O pessoal está aí deixando o pessoal aí. É muito longe. E 81 membros, 15 adolescentes, 32 crianças, 34 jovens e adultos nessa igreja. E agora, presidente Figueiredo, que Deus abriu a porta lá, já temos 30 adultos, 10 adolescentes e 24 crianças. O trabalho está crescendo. Que o Senhor possa estar enviando não somente a mim e aquela equipe, mas aí na sua igreja. Se tem a oportunidade de iniciar um trabalho e tem gente sendo capacitada, vá. Pastor Leandro lá em São Paulo já iniciou um trabalho em Campinas e tem sido uma bênção. O evangelho está sendo espalhado ali. Então, que Deus possa estar capacitando cada um de vocês para usar essas ferramentas como orfanato, capelania e, quem sabe, missões naquela sua cidade, na sua igreja, para levar o evangelho. Pastor Eckner. Agora eu vou pedir que você pegue sua cadeira e vire para cá, por favor, em direção para cá. De Mateus, no capítulo 10, verso 16, Jesus está enviando os 12 em uma missão. E ele fala o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Esse versículo, gente, nos ensina, nos mostra como chegar. Ele nos mostra uma estratégia fantástica de nós alcançarmos lugares que geralmente a gente não consegue. É onde a gente consegue encontrar uma estratégia para levar o evangelho cada vez mais longe. Foi justamente baseado nesse princípio, nesse versículo, que em 2010, Deus deu 2 ferramentas incríveis para a nossa igreja. Uma ferramenta chamada Saúde e Cidadania e a outra ferramenta chamada Strike. Onde, através desses 2 trabalhos, que lá no início, lá no comecinho, começaram junto, andando de mão dada, lado a lado, mas Deus usou essas ferramentas, viu o potencial que essas ferramentas tinham, e aí cresceu e expandiu. O Saúde e Cidadania, gente, ele foi criado em 2010, lá atrás, com o intuito de usarmos os dons e talentos que Deus deu para algumas pessoas. Deus deu o dom para algumas pessoas de serem médicos. Ele não deu isso para todo mundo. Deus deu o dom para a pessoa saber cortar um cabelo. Ele não deu isso para todo mundo. E aí essas pessoas, entendendo esse dom que Deus deu, decidiram, vamos usar isso para a honra e glória do Senhor. E aí surgiu um ministério chamado Saúde e Cidadania, onde nós levamos médicos, nós levamos palestra de higiene bucal, nós levamos dentista, massoterapeuta, advogado, para uma igreja filha, uma igreja amiga nossa, onde está iniciando ali o trabalho, para que esse ministério, para que a palavra de Deus vá e entre de uma maneira diferente. Porque a pessoa que nunca entraria numa igreja, uma pessoa que tem raiva de igreja, mas ela recebe um convite para cortar um cabelo, um convite para receber um atendimento de dentista, e ela vai sair de lá não somente com isso, mas ela vai sair de lá com Jesus no coração. O Saúde e Cidadania, ele trabalha em cima do de evangelizar. E nós ajudamos e evangelizamos. E cada profissional, gente, cada profissional do ministério, ele tem um objetivo, que é evangelizar. E sim, ele vai limpar um dente, ele vai lá arrancar um dente, ele vai fazer uma limpeza, mas a pessoa vai sair de lá com Jesus no coração e com o cabelo cortado. Com Jesus no coração e com a medição de pressão feita. Esse ministério ele tem feito a diferença muito grande nas igrejas. Porque onde a gente passa, nas igrejas que a gente faz essa ação social, levamos uma equipe gigantesca e aí lá as pessoas ao redor conseguem ver, uou,
Tem alguma... O que está acontecendo? O que está acontecendo ali? O que é isso aí? Aí a pessoa vai toda desconfiada lá na porta. Não, meu amigo, vamos entrar aqui. Você vai cortar o seu cabelo. Aí é de graça, não paga nada. Aí quando o camarada senta lá, que ele tá lá achando que vai só cortar o cabelo, vai chegar alguém do lado dele e fala assim: ô meu amigo, tudo bem? Prazer, sou Eck, né? Primeira vez aqui, Emerson? Cara, deixa eu te falar, Emerson. Eu quero te apresentar uma pessoa especial. O nome dele é Jesus Cristo. E ele acha que ele está esperando, mas ele está sendo evangelizado. Gente, isso é uma estratégia incrível. E você consegue fazer na sua igreja. Você consegue. Esse ministério não começou com esse monte de gente. Era uma pessoa que sabia cortar cabelo. Era uma pessoa que era enfermeira. E vamos lá, vamos fazer a tarde de medição de pressão. E quando ele está lá esperando para medir pressão, tem alguém falando de Jesus para ele. Quando ele está lá esperando para cortar o cabelo dele, adivinha? Tem alguém lá falando de Jesus para ele. Você consegue também fazer um ministério como esse na sua igreja. Você não precisa ter essa estrutura toda, comece devagar. Entenda primeiro o que Jesus mandou. E use essa estratégia. Faça com que, aonde a sua igreja está inserida, a comunidade fique balançada, a comunidade agite ela. Já, rapaz, é ali que outro dia teve um negócio de cabelo, né? Ah, tá tendo um negócio diferente hoje lá. Tá tendo uma noite do amigo. O que é isso? E aí você consegue fazer com que ali onde a sua igreja está inserida, ela consiga ver e conhecer Jesus. Esse ministério já atendeu ao longo desses anos, fez mais de 11 mil atendimentos. Nós já evangelizamos mais de 2.000 pessoas. Isso tudo pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas vão lá atraídas. Não, eu vim cortar meu cabelo, mas sai lá com Jesus no coração. E você também consegue fazer isso. Faça, dê o primeiro passo, se Deus colocou na sua igreja um advogado, se Deus colocou na sua igreja um técnico de enfermagem, adivinha, você também consegue usar esse dom que Deus deu para essa pessoa para evangelizar. Tem uma outra ferramenta que nasceu junto com Saúde e Cidadania, é justamente o Projeto Strike. O Strike, ele foi criado para ir aonde igrejas não conseguem mais entrar. Hoje, infelizmente, antigamente era comum, era falado de Jesus nas escolas. Mas depois que entrou o governo aí, mudou. As portas do evangelho foram fechadas nas escolas. O fato de você entrar com uma camisa de igreja, falando que é de igreja, eles não permitem mais. E aí igrejas têm perdido tempo. Igrejas não conseguem entrar nas escolas. E adivinha, os jovens, aquelas crianças, precisam ouvir de Jesus. Os jovens, aquelas crianças, precisam, porque eles estão envoltas de drogas, estão envoltas de imoralidade, de pedofilia. É o convívio deles. E as escolas estão afastadas porque igrejas não entendem, não têm uma estratégia eficaz para entrar. É por isso que o Projeto Strike, ele foi criado. Ele foi criado em 2010 justamente para entrarmos aonde a igreja não conseguia entrar. A nossa camisa, ela não vai o nome da igreja, mas nós levamos Jesus. E para você entender um pouquinho do que a gente faz, eu vou chamar aqui o projeto, porque hoje você vai entender o que nós fazemos. Nós somos o Projeto Strike. Nós viemos aqui hoje para trazer uma mensagem para cada um de vocês. Uma mensagem tão importante que, fizemos questão de estampar aqui nas nossas camisas, que a sua vida tem valor, a sua vida tem valor, a sua vida tem muito valor. Só que tem coisas que tiram o valor dessa vida, que são as drogas, que te deixam presos, que te deixam acorrentados. E correntes é justamente o nome da nossa primeira apresentação. Com vocês, Projeto Strike, apresentação Correntes. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, S-T-Y-L-E-S, yes I know. The rat fiend vaccine, pack red theme, put them up. You pluck the best seed, off the wall spitting the gorilla tag team. What's up now, duck down, stuff that can't breathe. Yo, you know the routine, the team in effect, please don't step. You wanna
easily. Probably confused, so good up to shine. Cause when you rhyme, you sound like both of us combined. And don't act like you don't know. You in the group couldn't hold it down so low. You full of poop, so I'ma scoop the feces and put it in the pamper. Let it drag anytime you call, I won't answer. Punk, get a cab and a ride for free. You a little kitten that shouldn't have climbed the tree. Now you stuck with the truth till we dig up the bones. I feel pregnant, birth to invisible clones. So for 9 months, a whack rats watched you grow with your backpack clown. You sound sloppy though. Come on. It hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. And now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me free. Morning breaks another day, finds me crying in the rain, all alone with my demons I am. Who is this man that comes my way? The dark ones shriek, they scream his name. Is this the one they say will set the captive free? Jesus, rescue me, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me free. And as the God man passes by, look straight through my eyes. The darkness cannot hide. Do you wanna be free? Lift your chains, I hold the key. All power of heaven and earth belong to me. Do you wanna be free? Lift your chains, I hold the key. All power of heaven and earth belong to me. You are free. You are free. Você consegue. Toda a igreja aqui está inserida numa cidade, numa comunidade, e adivinha? Tem uma escola lá. Tem uma escola para você entrar. Tem uma escola para você chegar
e falar de Jesus. Porque quando termina uma apresentação como essa, adivinha? É onde acontece o evangelismo que a gente chama face a face. É feito rodas de homens e de mulheres, onde ali naquele momento, cada jovem daquele vai falar de Jesus. A gente tira os professores, tira os pedagogos de perto e deixa só os jovens do projeto, do ministério, com os alunos. Essa estratégia, gente, tem dado muito certo. Só no ano de 2015 foram 9.400 decisões. No ano de 2018, 7.200. No ano de 2021, 8.900. No ano de 2022, 6.800. Pessoas que não vão mais para o inferno. Porque viram esse tipo de apresentação, entenderam que a vida delas tem muito valor. Eu sempre conto que 2 casos de um jovem lá em Manhumirim, interior de Minas Gerais. Quando a gente foi lá, depois de uma apresentação como essa, ele estava com droga no tênis, porque ele vendia. A família dele era usuária e ele era o traficante. Depois de uma apresentação como essa, depois de uma conversa face a face, ele entendeu que a vida dele tinha muito valor. Ele chegou com o jovem do strike e falou assim: eu não quero mais isso. Eu entendi. Eu entendi a importância que é. O que eu faço com esse negócio que está aqui? Vai, joga fora. Se livra disso. Uma outra jovem de 13, 14 anos entregou para uma jovem integrante do strike um potinho desse tamanho. Aqueles que a gente usava de filme, de tirar foto antigamente. Então, nesse pote estava cheio de lâmina de barbear. Sabe por quê? Porque ela esticou assim, o braço dela todo cortado, de várias tentativas que ela tinha tentado tirar sua vida. E depois de uma apresentação como essa, ela falou assim: eu não quero mais isso. Eu entendia que a minha vida tem valor. Eu não preciso mais dessas coisas. E é isso que você vai levar lá na sua cidade. É isso que você vai levar lá na escola onde a sua igreja tem perto. É isso. Pessoas que vão conhecer a Cristo e vão deixar para trás as coisas antigas. Dentro do projeto, nós temos também uma parte que nós fazemos uma palestra voltada para as crianças. Essa palestra que você viu aqui é voltada para jovens e adultos. E nós temos uma que é voltada para a criança, onde a gente vai falar sobre meio ambiente, sobre o bullying, sobre combate também às drogas e, principalmente, as crianças vão sair lá com Jesus no coração. Então, gente, eu queria dizer para vocês, você consegue. Tudo isso que você viu nessa 1 hora, todos esses ministérios, são ferramentas agora que você vai ter na sua mochila quando você chegar na sua cidade. E Deus está falando para você, você consegue. Você também consegue. Deus já deixou lá na sua igreja pessoas com essa capacidade. Agora basta você dar esse primeiro passo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento. E uma salva de palmas para Jesus aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, hein? Qualquer coisa, a gente está lá no stand mais tarde.